momento para fazer um registro em relação ao Estado do Ceará. Tempo de líder do PROS, por favor. Podemos, senhor presidente? Muito obrigado, presidente. Podemos. Para registrar que o Estado do Ceará hoje, mais uma vez, acorda com a operação da Polícia Federal, que apura mais um desvio em obras públicas realizadas no nosso Estado. A obra de reforma do Estádio Castelão foi uma obra que custou alguns milhões de reais aos cofres públicos do Estado de Ceará, inclusive com a utilização de recursos federais. E hoje pela manhã, importante frisar, com autorização do Judiciário Federal, com o acompanhamento do Ministério Público Federal, a Polícia Federal realiza a operação na casa de pelo menos 3 integrantes de uma só família. A família Ferreira Gomes hoje foi acordada pela Polícia Federal. Busca e apreensão realizada na casa do presidenciável, eterno presidenciável Ciro Gomes, na casa do ex-governador e atual senador Cid Gomes e na casa do irmão dos dois, Lúcio Ferreira Gomes. Além de todas essas residências visitadas, algumas empresas foram visitadas também. E o que me chama a atenção é que na reforma do Castelão, que custou, repito, muitos milhões de reais, foi pago pela OS a compra de cimento de uma distribuidora de cimento de Juazeiro do Norte. Anotem esse nome. Aqui Cimentos é o nome da empresa, que se localiza a cerca de 600 quilômetros de Fortaleza. E eu queria saber como é que uma empresa do porte da OAS, que realiza obras em todo o mundo, iria comprar cimento para uma obra da envergadura da reforma do Castelão, que na verdade foi demolido e foi reconstruído, iria comprar cimento a 600 quilômetros de Fortaleza numa distribuidora pequena do município de Juazeiro do Norte. É essa a pergunta que o Judiciário cearense, que o Ministério Público cearense, que os advogados que estão discutindo esse caso estão se fazendo nesse momento. É muito interessante usar o subterfúgio de que a operação se deu por conta de uma perseguição política. Mas eu queria saber se a utilização da Polícia Federal, com a determinação do Judiciário Federal, e o juiz que determinou é conhecido no Estado de Ceará como um dos juízes incorruptíveis do Judiciário cearense, um juiz federal extremamente sério, que determinou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão em 14 endereços, 80 policiais federais, não por vontade própria, e sim por determinação de um juiz federal realizar essas buscas no dia de hoje. Inclusive a casa do Ciro Gomes, eu não sei nem se é dele, porque essa casa foi leiloada e foi comprada já por outra pessoa por conta de um processo que ele respondeu, mas a casa do Ciro, a casa do Cid, a casa dos advogados que a vida toda foram responsáveis por fazer a defesa da família Ferreira Gomes foram visitadas nesse momento, no dia de hoje. Eu queria registrar que o povo cearense teve um prejuízo de 11 milhões de reais. Eu tenho dito muito que nós vivemos num estado em que o governo é rico. Pense no governo rico, o governo do Estado de Ceará. Um governo que vai reformar o estacionamento do Palácio do Governador, e só no estacionamento gasta 32 milhões, só pode ser um governo muito rico. Um governo que inventou um aquário ao custo de 300 milhões de reais e já torrou 150 milhões, e essa obra não saiu do papel, só pode ser o governo rico. O problema é que quem financia esse governo rico é um povo pobre. O povo cearense é extremamente pobre. Nós temos 5 milhões de pessoas no estado de Ceará, de uma população de 9 milhões e 200, que vivem abaixo da linha da pobreza, e quem noticia isso é a imprensa cearense. Esses dias, de forma extremamente arrogante, o Cid Gomes, em um discurso no interior do estado de Ceará, tratou o povo cearense como gado. Ele dizia: olha, essa eleição nós vamos ganhar, todos os partidos ficarão conosco, a gente vai ficar com União Brasil, a gente vai ficar com PL, a gente vai ficar com DEM, com PSL, tratando o povo cearense como se fosse um gado, e me colocando no meio desse gado, dizendo: olha, vou colocar o Wagner no brete. O brete, para quem não sabe, é o caminho que o gado vai, que o boi vai durante a vaquejada, para que ele seja perseguido pelo peão.
Essa família que se acha acima do bem e do mal agora ameaça o juiz que determinou a operação. Veja a que ponto chegou a arrogância da família Ferreira Gomes no estado de Ceará. Eles chamam todo mundo de bandido, eles chamam todo mundo de malfeitores e eles são os paladinos da moral. Deputado Danilo Forte, Vossa Excelência, que já foi perseguido também por essa família. Vai ficar difícil agora apontar qualquer tipo de perseguição política quando a operação, repito, foi determinada por um juiz federal. Ela está sendo acompanhada pelo Ministério Público Federal. Quando se identifica, deputado Aloysio, que a empresa que supostamente vendeu cimento ou forneceu somente a nota para garantir o recurso da propina de 11 milhões de reais, é uma empresa de fundo de quintal lá em Juazeiro do Norte, uma distribuidora de pequeno porte. É incrível a cara de pau da família Ferreira Gomes. Numa só operação, 3 irmãos estão sendo investigados e tiveram suas casas vistoriadas. Só escapou um dos 4, são 4 irmãos, apenas um escapou da operação da Polícia Federal e a gente tem que fazer o registro que essa operação tem que ir até o fim. O que eu acho mais engraçado é que ontem o Ciro chamou o Lula de bandido. Ontem o Ciro disse que o Lula era o chefe de uma quadrilha que surrupiou a população brasileira, mas hoje já estava agradecendo a solidariedade do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, que ele agrediu há 2 meses. Então, na hora que a justiça precisa ser feita, na hora que a Polícia Federal investiga de fato, meu amigo deputado Pinato, essas pessoas que se dizem donos do estado de Ceará, eles se seguram em qualquer coisa. Eles querem se segurar no prestígio do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, numa solidariedade suposta que se faz nesse momento. Eu tenho que repetir que essa operação não foi feita nem pelo governo federal, nem tampouco pela Polícia Federal. Ela foi determinada por um juiz a quem eu queria parabenizar pela coragem, o juiz Danilo Dias, que determinou essa busca e apreensão na casa de 3 irmãos, de 3 advogados do grupo e em várias empresas que prestam serviço e, conforme a denúncia, foram responsáveis pelas notas frias que foram utilizadas para 11 milhões de reais de propina para fazer campanha em eleições de 2014 para cá. Olha o que diz o relatório da Polícia Federal. Diz que a família Ferreira Gomes faz parte de um esquema criminoso e que são integrantes contumazes desse esquema criminoso que desvia recursos dos cofres públicos do estado de Ceará. Eu tenho que repetir, nós vivemos num estado, deputado Danilo, em que a população é pobre, 5 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e que o governo é rico e é rico capaz de fazer esse tipo de obra, onde se desvia em cada uma dessas obras 11 milhões de reais, sem falar dos 10 milhões dos respiradores do consórcio Nordeste, sem falar dos 150 milhões utilizados nesse tal desse aquário, sem falar do hospital de campanha lá de Fortaleza, que utilizou 110 milhões de reais para tratar a metade do que o Hospital Batista tratou com apenas 10 milhões de reais. Que fique registrado nos anais dessa casa a nossa fala e a nossa vergonha por conta do que aconteceu no estado de Ceará nesse momento. Só um pouquinho. Deputado Danilo Forte, 1 minuto, depois deputado Zé Nelto. Senhor presidente, só para constatar esse fato lamentável que aconteceu no estado do Ceará, no momento em que a política muitas vezes traz tanta preocupação e tantas desesperanças muitas vezes, e esse quadro lamentável aqui narrado pelo deputado Capitão Wagner, que realmente transtorna toda uma visibilidade que se existia no estado do Ceará. Está se desnudando toda uma história política que o estado do Ceará acostumou a conviver, que já foi muito humilhado por ela, pela arrogância e a pretensão, né, de uma família de oligarquia que se sente dona do estado do Ceará e que desmorona exatamente diante de um avalanche de maus feitos, que não é só esse. Se você for ver o problema da Covid também, nós vamos encontrar no... Senhor presidente, eu peço a palavra. No hospital de campanha do presidente Vargas, onde foram desapareceram mais de 100 milhões de reais
entre o Hospital de Campanha do Presidente Vargas e o da Vila União, que nunca funcionou. E são inúmeras obras, sempre com